Olá, amigos da NLB, o pessoal do mundo do futebol de botão. A NLB preparou para vocês uma série de entrevistas que a gente batizou como Papo de Botão NLB. Hoje eu, Carlos Fernandes, o Belga Clube, junto com o Sandro, que é o Nacional, vamos entrevistar o convidado, uma pessoa muito bacana, que é o Leonardo Falcão. Queremos agradecer aí o nosso parceiro de sempre, de todas as horas, o Frandian. A gente está disponibilizando esse vídeo no nosso canal no YouTube. A gente pede que todo mundo entre, assista o vídeo, se inscreva, curta, que a gente vai colocar várias entrevistas ao longo e vamos preparar algumas lives também. Então, hoje a gente vai falar com o Leonardo Falcão. Então, eu vou agora rapidinho aqui voltar para a minha tela inicial, onde a gente tem o Leonardo Falcão. Primeiro eu vou fixar aqui a imagem dele. E aí, Falcão, tudo bom? Eu quero que você se apresente aí para o pessoal. Falar de onde você é, o que você faz da vida, como é que você conheceu a NLB. Só uma apresentação inicial, meu amigo. Ok, um abraço aí, Carlos. Abraço a todos da NLB. Bom, eu sou de Sepetiba, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, e conheci a NLB através de pesquisa pelo Facebook. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre futebol de botão para estar levando para os meus alunos da escola e acabei encontrando uma página da NLB no Facebook. Eu vi que tinham competições praticamente o ano inteiro e eu entrei em contato com o Carlos e assim ele me convidou para participar de um torneio. Aí eu fui muito bem recebido, muito um astral formidável. E eu acabei, sempre que dá, jogo participo dos eventos com o pessoal, gosto muito. Assim, é distante, Sepetiba para Freguesia é chão, mas quando não tem evento ou nenhuma competição de trabalho, com certeza eu estou junto com a galera da NLB jogando. É isso aí, Sandro. E aí, Sandro, fala um pouquinho aí, faz uma pergunta aí para o nosso grande amigo. E aí, Leonardo, tudo bem, cara? Quanto tempo que a Tudo gente não bom, se fala, Sandro? né, Um com essa abraço. pandemia? Essa Isso. pandemia tá foda, né? Sentindo falta Mas do, vai passar. do nosso botão, né? Vai passar, vai passar. A gente teve a ideia, cara, eu conversei com o Carlos e a gente teve a ideia de fazer esse papo, a gente estava querendo fazer com todo mundo, e a ideia, e nós tivemos você como o primeiro, porque a gente sabe tudo que você faz um trabalho muito bonito como professor aí, divulgando o botão, tentando trazer o botão para a parte da educação física. E você tem outros trabalhos aí, trabalho social, que é muito, muito importante, né? Então, Sim, sim. a e a gente tem como meta levar para as crianças o botão, foi como a gente aprendeu, né? A gente era criança e era uma brincadeira, e acaba trazendo, gerando várias amizades e também a gente consegue passar algumas coisas para as crianças. Eu queria que você falasse um pouco desse seu projeto dos colégios, né? É, e é, e é super interessante e que a gente tem como principal foco do botão. Então, Você podia falar um esse pouco trabalho, disso? falo sim, é um trabalho que eu gosto muito com as crianças. Eu comecei a jogar botão quando criança, através de minha mãe, meu pai, que compravam aqueles botõezinhos antigos de plástico, a gente chamava de panelinha. E eu trabalho numa escola em Sepetiba, na Praia da Brisa, e lá as crianças nunca tinham escutado falar de futebol de botão, não conheciam. Eu tinha uma dificuldade na escola em relação aos dias de chuva, porque eu ficava sem local para dar aula. Então, eu resolvi montar uma sala de jogos
e comecei a incluir num dos jogos o futebol de botão. No início, as crianças iam mais para o jogo de dama, xadrez, mas só que o futebol de botão caiu no gosto dos meus alunos. A gente começou com uma mesinha pequenininha, depois, através de eventos, na escola, a gente foi crescendo, fui levando outras mesas e alguns colegas também doando, porque como as crianças não tinham contato com, né, com futebol de botão e não possuíam, então eu comecei a fazer times, montar times para incentivar eles a praticarem. E aí recebendo doações, e só que assim tomou uma proporção que os pais começaram a vir também me procurar. Então, hoje em dia, os eventos que eu faço com as crianças, eu faço com os pais também. Então, os pais vêm, eles participam juntos. Às vezes, eu consigo fazer torneios paralelos, só as crianças, só os pais. Ou então, não, junto todo mundo. Ou tem um restaurante que é parceiro Isso lá é nosso, interessante. e a gente faz encontro com almoço, então a gente não é competição nesse dia, eles vão lá só para brincar, só para jogar e no final a gente almoça. Olha só, eu preparei uma apresentação aqui e eu vou mostrar que tem tudo a ver com esse seu projeto, tá bom? Rapidinho, aí Ok. depois você vai falando aí. Falcão divulgando futebol de botão. Aí a gente tem uma imagem dele jogando futebol de botão. Aqui uma outra foto também, né? Nas fotos a gente consegue perceber a presença de crianças e de adultos também. Mesas de diferentes tamanhos, botões de diferentes tamanhos. Aqui a gente tem você na escola. Essa sala tem vários esportes aí, ó. Vários jogos, né? Xadrez, dama e o futebol de botão também. Aqui, ó, diferentes gerações participando de torneios, né? Esse menino aqui, inclusive, já jogou com a gente na NLB, não é? Ele jogou com a gente lá, não jogou? Esse é o irmão dele, Ah, o irmão é dele. o Murilo, ele é irmão do Murilo, é o Então, Gustavo, esse daí. você tem habilidades manuais, você é praticamente um artesão, né, cara? Você recicla, reutiliza. Então, ó, criando, reutilizando, brincando, jogando. Eu coloquei aqui, ó, as fotos que você tinha me enviado naquele jogo do Peteleco Ball, né? Aí, Isso. aí aqui a Jogo gente de tem... peteca. Esse aqui é o quê? Esse. Esse daí é a corrida da sorte, cara. No caso, você joga um dado, né? E as tampinhas são como se fossem carros de corrida. Jogou o dado, o número que cair é o número de casinhas que você vai andar. E aquelas cores Até ali, deve chegar. acontecer alguma coisa nessas cores, é isso? Sim, no vermelho você fica uma rodada sem jogar e no preto você volta uma casa. E aí ganha quem chegar na linha de chegada, lá no quadriculado no finalzinho. É um Aqui joguinho a de gente tem... sorte. E esse aqui? Esse daí é um jogo de sorte também, cara. No caso, a pessoa joga os 2 dados, é um jogo de aposta, né? Ah, E bacana. aí quem tirar o maior número no dado vai ficando com uma tampinha, até as tampinhas acabarem. E aí quem tiver o maior número de tampinhas é o vencedor. E aqui a gente tem o jogo da velha, né? O famoso jogo da velha. Você, cara, E está mostrando que a brincadeira, ela não começa na hora da brincadeira em si, mas na hora de você imaginar qual vai ser a brincadeira, na hora que você está criando a brincadeira.
que nem antigamente, né? Hoje a gente vive num mundo onde tudo é comprado, já vem pronto, então a graça até ela diminui. E claro que você não poderia deixar de lado a sua criatividade, né, com futebol de botão. Aqui nós temos algumas das mesas que você fez com material que você reutilizou. Fala para a gente aí da Sim, ideia que você teve aí para fazer essas mesas. Quadrinhas de salão, né? Quadrinhas de salão. Tamanhos e diferentes, né? Futebol de botão de salão, society. são as mesinhas de futsal, né? Eu gosto muito do futsal, sou apaixonado pelo futsal. E eu, aqui no meu bairro, eu encontrava muito material que é descartado pelas pessoas em qualquer canto. E eu vi uma forma de estar reaproveitando esse material. Essas mesinhas foram feitas com porta de armários, de guarda-roupa, armários de cozinha. Então, foi uma forma também de estar trabalhando a sustentabilidade com as crianças na escola. E Os você tem outros uma joguinhos. oficina? Oi? Tem uma oficina? Você faz à mão mesmo com algumas ferramentas que você tem? Como é que faz isso? O que eu uso é só uma serra de arco. Uma serra de arco, eu não tenho oficina. O que eu monto é na garagem, é mais para estar lixando e serrando a madeira para colocar no tamanho ideal para o jogo. O tamanho ideal seria num tamanho de 40 por 80 centímetros. Dá para jogar legal. Mas a madeira que aparecer e eu ver que tem como, né, ter um mínimo de jogabilidade, aí eu monto e utilizando materiais também recicláveis. Por exemplo, essa do Vasco, a lateral dela foi toda feita com sacola plástica. Eu fiz uma corda com as sacolas plásticas. E todas elas por cima tem uma camada de adesivo, um vinil transparente. Então elas ficam bem lisinhas. As Como se balizazinhas fosse são de. né? A Como se fosse jogabilidade é uma muito quadra, boa, pelo que eu estou vendo. fica como se fosse uma quadra de salão mesmo, com aquele piso encerado, né? Isso. A ideia é essa. Mas Aproximar o esses máximo adesivos, do. E você tem esses adesivos uma mesa para mostrar para a gente, não tem aí? Mostra para a gente a mesa aí. Ó. Tem. Deixa eu tirar aqui um pouquinho do lugar. Sair um pouquinho aqui da tela e mostrar aqui para vocês. Essa aqui ficou comigo, foi a última que eu fiz. Aí tem até essas plaquinhas eu uso nos eventos com as crianças. Tem até da NLB, não sei se dá para ver aí. Ah, tá show de bola. Chega mais perto um pouquinho para ver. Ó, tem da NLB, tem alguns que são apoiadores nossos. Ali o Brisa Futebol de Areia, que é a escolinha de futebol de areia que eu tenho na Praia da Brisa. Que E alguns são bacana. de enfeite mesmo. Ah, muito legal, cara. Poxa, Esse aqui é qual, um você... restaurante que apoia a gente como é que você também. faz esses detalhes todos? Que eu vi a do Vasco, por exemplo, tinha uma cruz de malta, ou todo em detalhe em branco, que você falou que faz em cima de, por exemplo, de pedaço de porta de armário, você faz em cima de material que não é liso. E E percebi que fica com uma coisa bem detalhada, os detalhes das linhas laterais, da área, uma coloração diferente. A, a do Vasco tinha um escudo. Você, no nosso grupo, que a gente tem um grupo dos uhum. membros, você já postou até do Flamengo também, com detalhe, com o escudo do Flamengo, uma que eu, a gente não tem foto aí, mas você também fez com detalhes. Como é que você faz esse detalhamento todo? Você já falou que você bota tipo um adesivo, como se fosse um adesivo por cima para dar esse brilho,
cobrir para ficar mais liso. E Isso. esse é também com esse mesmo adesivo que você faz esse detalhamento todo da quadra? Eu começo com primeiro, eu deixo a mesa, a tábua, no caso, no tamanho que eu vou trabalhar, e aí depois eu começo a medir as linhas laterais usando também adesivo. No caso, geralmente eu faço as laterais usando adesivo branco. No caso, a do Vasco eu fiz preto porque ela era branca, né? A madeira era Então branca. eu faço eu meço o adesivo, recorto e aí vou colando as medidas. A área de goleiro, o grande círculo, é tudo manual mesmo. Eu recorto e são Isso, mas é tudo sobras de adesivo. adesivo. Tudo adesivo. Entendi. São sobras de adesivo que eu Mas vou que tipo de adesivo reaproveitando. você usa? Que tipo O de adesivo que você contact. usa? Contact. Ah, tu usa contact colorido? Isso. Ah, que maneiro, Fica muito muito legal. bacana. Aí, Muito aí eu legal mesmo. faço as linhas primeiro e esse contact transparente, ele é um pouquinho mais grosso, que é para não dar um alto relevo nas linhas. Então, quando eu cubro as linhas de área, então não fica ondulado nem nada. Ela cobre e Que fica legal. retinho. E deixa eu te perguntar, nessa brincadeira aí, você deve ter criado uma regra, porque futsal de botão é novidade, é coisa que você inventou, criação sua. O que você está fazendo com as crianças? Está usando que regra? Como é que está jogando? Não, Porque as crianças adoram isso, né? gosto. Novidade. O tamanho do gol eu diminuí um pouquinho e do goleiro também, até para estar saindo mais gols e ficar mais proporcional à mesa. E Eu mais uso a dinâmico, né, regra, também, né? eu uso a regra para sair mais gols também, para ficar o mais próximo mesmo do jogo. E a regra que eu utilizo é dadinho 9x3 mesmo. E a mesa pequena facilita também a criançada conseguir jogar com a regra do 9x3, né? Sim, sim. Então você Fica usa mais toda a regra fácil. 9x3, que a regra 9x3, mas, por exemplo, salão, tô pensando aqui, no salão. A nossa regra 9x3, você só pode chutar depois do meio campo. No salão não existe isso. No futebol de salão não existe isso. No futebol de salão, a gente não pode. Hoje pode, né? Mas fazer gol dentro da área. Não podia, antigamente não podia. Mas, por exemplo, na regra 9x3, você não pode chutar da pequena área. E salão só tem uma área só. E o goleiro pode sair até onde? Essas coisas assim, como é que você faz para Então, ajustar a regra? em relação ao goleiro, ele pode sair na área toda, ele não pode sair da área. Se o menino quiser posicionar o goleiro no limite da área, ele vai poder posicionar. Só que, como eu falei, o goleiro ele é um tamanho um pouquinho menor. Então, se ele for adiantar o goleiro, ele vai tomar o gol de encobrimento. Então, uma forma também de eu Mas pode limitar um chutar pouco. antes do meio de campo? Não, o chute também depois do meio da quadra. No Porque meio da quadra, senão, né? ia facilitar a vida deles. E a Ia virar intenção chute a gol, não ia ter mais a jogabilidade. ia ser toque do goleiro para o botão, chute para o gol. E o que eu queria também é que eles desenvolvam, né, a técnica do Carregar o paletar. Então, dado, né? Eu tenho mais imagens aqui. Tenho mais imagens aqui da. Deixa eu voltar aqui. Ó. Tenho aqui alguns. Aqui é um outro torneio que você fez com várias crianças. Esse torneio foi onde? esse aí foi na escola. Esse foi o último torneio que a gente fez, foi até antes do isolamento, né, da quarentena. Foi a Copa de São Mesinho estrelão, Sebastião. né?
Copa São Sebastião. Mesinha tamanho estrelão, né? Tem vários Mesinha tamanhos. tamanho estrelão. Vários tamanhos, tem vários tamanhos. E, assim, algumas mesas são de pais que, depois que passaram a jogar com as crianças, eles compraram para jogar em casa com os filhos. E aí, quando eu vou fazer algum torneio, algum evento, aí eles levam a mesa e a gente fica com mais mesas, né? E é um Mas, espaço assim, bom, Mas hein? em média, mas em média tamanho médio das mesas, né? Não é o tamanho nosso médio. social, médio, né? Tamanho médio. E até assim, o Eu tamanho te- médio, eu achei que para as crianças foi o que se adequou melhor. Ficou melhor, Porque um entendi. tamanho É, menor, igual a nossa, a gente quando aprendeu a jogar, eu acho que o Carlos também, você também, a gente jogava o toque-toque, né? isso, E as mesas eram tamanho estrelão, tamanho médio. E eu acho que ajudou muita gente a gostar mais, né? Do que E, talvez se fosse essas mesas grandes, com a dificuldade de e aí, quando, carregar, quando a de gente passou guardar, a de tudo jogar na isso. mesa grande, quando a gente passou a jogar na mesa grande, a gente teve dificuldade. E a gente teve dificuldade mesmo tendo jogado muitos e muitos anos na mesa pequena. Então, uma criança, quando ela começa a jogar direto na mesa grande, aí fica muito ruim para ela. Então, ela precisa começar na mesa pequena, depois passar para uma média, porque aí ela vai tendo o controle do botão, o controle do jogo. Então, é fundamental isso. esse trabalho que você está fazendo. Olha, te admiro bastante, cara, pelo trabalho que você faz. Um trabalho difícil. Eu acho que eu acho que ele como professor, você também é professor, né, Carlos? Ele conseguiu fazer com isso aí uma coisa que a gente quer muito, né? Porque como ele conseguiu fazer a integração, a gente vê muito isso assim com esportes, né? A gente não vê muito com outras áreas. Os colégios tentam fazer essa integração fazendo aqueles grupos de dança, essas coisas. E esse que ele fez de trazer a família para dentro do projeto dele, os pais abraçarem, isso é muito legal, porque a criança sente mais vontade para o colégio quando a família também passa a frequentar, né? É muito bom, cara. E os pais, eles começam a ter um vínculo com o filho maior, porque às vezes o filho fica de um lado da casa, o pai do outro. Então, o futebol de botão, ele une a família, ele resgata memórias, porque os pais vão contar a história dos botões, onde eles jogavam, e aí vão falar dos avós. Então, é um resgate da história, da raiz da família, não só do botão em si. E é fundamental. Na NLB a gente tem alguns pais que jogam com os filhos, irmãos jogando. A gente até vai produzir depois algumas entrevistas mostrando essa relação familiar, que o botão ele contribui bastante. Até mesmo em algumas mesas que a gente tem lá, na hora de colocar o nome das mesas, sempre a gente tem alguém homenageando uma pessoa que ajudou a pessoa a gostar do futebol de botão. E você, cara, você vai ser lembrado por muitas dessas crianças como a pessoa que foi responsável por elas conhecerem o futebol de botão. Isso é importante. É esse tipo de ação que faz a gente se eternizar. São as coisas boas que a gente cria e não riquezas que a gente consegue construir. E Aí, sim, e o essas principal, né? ações. E o principal, né? Não, e o principal, como eu acredito que ele é professor porque por um dom que ele achou que ele tem, né? E ele está fazendo valer esse dom, né? Está conseguindo desenvolver as pessoas, né? Da forma dele. Até dessa parte de artesanal aí, de tudo que ele faz, dos jogos, que ele recicla. E eu acredito que ele deve estar também incentivando as crianças a fazer isso, né? Com A criança certeza. quer aprender também. Professor, como é que o senhor fez isso? Eu queria fazer isso para fazer lá em casa, para brincar com minha família, entendeu? Eu acho que isso é super importante. Isso acontece sim. Às vezes as crianças me perguntam como eu fiz, eles fazem em casa e depois me mandam fotos de como eles montaram.
Isso é muito E aí bacana. brincam com os pais, e aí eles vão me contando, né? Dia de aula de educação física, eu falo que é dia de fofoca também, porque eles vêm para contar tudo que passa em casa. A gente tem aqui algumas imagens do Falcão jogando na NLB. Aqui foi um dia de Copa do Mundo, um dia de Copa do Mundo. A gente pode observar aqui as bandeirinhas dos países, o nosso tabelão. E você jogou com o As Uruguai. crianças, né? Você jogou com o Uruguai, não foi? Até no... Foi, Aqui tem um nessa time, Copa aí ó. eu Aqui, esse aqui, joguei né? com o Uruguai. Isso. E aqui temos uma outra foto sua lá em NLB, foi um outro torneio, que aqui não dá para descobrir o nome do torneio, mas não foi a Copa do Mundo. Não, esse já foi o outro. Aqui foi a Copa do Mundo. Aqui foi a Copa do Mundo. Essa Ele foi a Copa do essa Mundo jogando. foi a primeira Só Copa que aí do ele tava Mundo. jogando com o Peru. Ah, mas Jogando com o foi. Peru, né? O aqui Peru. a gente tem duas Copas do Mundo diferentes. Foi isso não, né? Foi. Essa aqui foi a primeira dele, como a primeira Foi. Copa do Mundo e a segunda. É A porque segunda foram ele duas jogava Copas com do o Mundo. Uruguai. Ele até ampliou o tamanho dos botões com a Copa Uruguai. Ele jogava primeiro com os botões de toque-toque pequenininho. E Show de no bola. Uruguai ele já jogou com um time maior. Agora fala pra gente um pouquinho sobre o seu estilo de jogar botão, o que mais te encanta de jogar botão e como é que você vê a competitividade lá na NLB, quais foram os jogos mais emocionantes que você já fez, o gol que você sempre lembra. Fala um pouquinho aí. Cara, jogar na NLB é muito bom, cara. Competitividade lá, assim, eu vou mais para poder rever os colegas e sentir o ambiente do futebol de botão, que é muito agradável lá. E assim, um jogo que não sai da minha cabeça foi uma partida que eu ganhei foi de 2-1. Eu esqueci o nome dele. Como é que ele é? Ele é de Campo Grande. Eu brinco que ele é uma das lendas do futebol de Damião. O Elite. Damião. Não, Damião. Eu ganhei do Damião, cara. Eu, assim, entrei no jogo achando que eu ia tomar uma surra. Eu consegui abrir 2 gols e ele não conseguia assim, chutar, né, em gol, até que ele conseguiu começar a acertar a mão, mas aí consegui levar esse jogo, 2-1. Foi até no último torneio que eu fui na NLB. Mas, pô, é um jogo que, assim, não sai da minha cabeça. Ganhar do Damião 2-1. Mas qual? Bacana. O Damião joga muito. Ele joga muitos e muitos anos. Ele tem muita técnica. E você ganhou. Isso mostra Jogo que você mais gosta de ver também, né? O futebol de botão, ele permite que, às vezes, aquela pessoa que não tem um ritmo de treino tão grande, mas que sabe jogar, possa vencer qualquer outro. Ainda mais numa liga amadora como a nossa. Então é muito bacana isso, muito bacana. Fala, Sandro, você ia falar alguma coisa aí, eu te interrompi, desculpa, meu amigo. Sandro, travou um pouquinho aí. Qual é o... Melhorou agora? Melhorou. Tá me ouvindo? É que você perguntou para ele qual é o estilo que ele gosta, né? Hein, Léo? Qual é o seu estilo? Meu estilo? Não sei se eu tenho um estilo de jogo, cara. Não tenho Prefere chutar de onde? Prefere chutar de onde? Eu gosto de chutar quando você não tá jogando? Sempre na diagonal. Eu não gosto de chutar de frontal, não. Eu sempre tento levar meu jogo para a ponta. Então por isso que essa foto aqui está mostrando, né? Ó, você está aqui na ponta. Isso. Essa foto aí simplifica bem o meu estilo de jogo. Se me marcam as laterais... A minha internet está travando aqui. Mas você gosta de chutar no canto ou no alto? No canto.
no canto, tentando tirar do goleiro. Entendi. Aqui a gente tem o Aí, escudo do assim, Falcão. Fala pra gente a origem do nome do seu time. Então, cara, a origem do Falcão foi até engraçada. Eu fui ver os membros, né, os participantes da NLB, e eu vi que tinha Lobo, Lobão, e como eu sou fã de futsal, aí eu, pô, quer saber? Eu vou usar o Falcão, então. Aí fui, procurei uma imagem maneira, montei esse escudo, e aí foi uma homenagem também ao Falcão do futsal. Pô, que legal, cara. Bacana essa. A gente não sabia, eu não sabia disso, não. Não sei se o Sandro sabia, que a homenagem é pro Falcão. Tem aqui uma. não sabia. Também não sabia, não. Tem uma foto aqui nossa, ó, de um torneio lá da NLB. Ruim, minha internet tá muito ruim. Aí a NLB aqui colocou aqui um agradecimento, né? Porque a gente considera você uma pessoa diferenciada, uma pessoa que vem de longe, né, para jogar com a gente, uma pessoa que em diversos outros setores da vida está divulgando o esporte, porque você não joga só futebol de botão, você joga vários outros esportes e apresenta esses outros esportes a muitas pessoas. Aproveitar a oportunidade para você falar quais são os outros esportes que você também divulga. Cara, são muitos esportes. Fala primeiro dessa foto aí. Cara, eu não esperava receber essa homenagem. Eu fiquei muito emocionado, até pela homenagem que vocês fizeram, pelo meu trabalho com as crianças. Não, assim, fui pego de surpresa, né? E em relação os outros esportes, cara, praticar, eu atualmente pratico a natação e o ciclismo. Mas eu trabalho com as crianças com futebol de areia, com vôlei de praia, badminton, tênis de mesa, xadrez, polo aquático, então, e o Caramba. basquete, que é outra paixão minha também. Eu comecei a trabalhar logo depois que eu me formei. E você, Então, inclusive, conhece um amigo meu, né, o Eduardo. Ele é professor de educação física também. Ele fala muito de você. Ele é professor de Eduardo, basquete. Eu acho que ele trabalha no Botafogo agora. o Dudu, conheço o Dudu muitos anos. Eu trabalhei no Sesc Ramos e o Dudu é professor do Instituto Pio XI. Isso aí. Era até técnico do Botafogo. Dudu, cara muito parceiro. Inclusive, me pediu uma mesinha dessa de futsal. Eu não sabia, ele também joga botão. Eu E já aí falei com ele ele para me ele para a NLB. recomendou. Tá me devendo uma visita. O Dudu, tu tá vendo aí o vídeo? Aparece na NLB depois que a pandemia passar, hein, meu amigo? Ele é um cara muito profissional, muito bacana, que eu conheci através do basquete. Que Ele bacana. já, O quando eu esporte conheci é ele, isso já aí. trabalhava com o Botafogo. Ó, a gente está. E assim, eu tento levar para as crianças, eu falo que são os esportes de fora da mídia, né? Pelo menos assim, na escola que eu trabalhava, muitas crianças não conheciam badminton, assim, não jogavam tênis de mesa e passaram a jogar, né, por conta do conhecimento através da educação física. Eu acho que tudo é você proporcionar às crianças o máximo de esportes, o máximo de atividades diferentes para eles terem uma abertura, né, de conhecimento. É isso aí. Olha só, a Então, gente está acabando aqui com o tempo. Eu tenho só um minuto, então eu vou deixar aí 15 segundos para o Sandro se despedir, mais 15 segundos para o Falcão se despedir. Depois eu encerro a nossa entrevista de hoje, nosso Boa noite para todo papo mundo. de botão. Falcão, beleza, então. Boa noite para todo mundo aí. A gente vai continuar fazendo os nossos papos para divulgar aí
A conexão do Sandro hoje está um pouquinho... Obrigado, Léo. Léo, fala aí um pouquinho, Léo, rapidinho. 15 segundos. Tá, um abraço, Sandra, um abraço, Carlos, um abraço para o pessoal da NLB. Tá? Gostaria que os pais trabalhassem o futebol de botão com seus filhos para a gente manter o futebol de botão vivo por muitos e muitos anos e que a gente possa sair logo dessa pandemia e poder voltar